do Senhor, irmãos. O tema da mensagem hoje, da Escola Bíblica Dominical hoje é Jacó, de enganador a homem de honra. Também, desde já, quero parabenizar o pastor pelo dia do pastor. Deus abençoe, em nome de Jesus. E sem perca de tempo, vamos dar início à introdução, porque hoje é um assunto, hoje é uma lição que tem muita coisa a ser falado. E eu espero que dê tempo de abordar tudo, porque é uma lição que está muito interessante. Alguém poderia ler a introdução, fazendo um favor? Jacó cresceu em uma família marcada por um favoritismo e conflitos. Isaac amava mais Esaú e Rebeca a Jacó. Neste ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Tudo. Ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. Amém. Jacó então cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Irmãos, Jacó, ao longo de muitos anos, foi assombrado por essa questão de favoritismo. Algo que iniciou ali quando ele morava com os seus pais ainda, e se estendeu inclusive após, quando ele constituiu a sua própria família. E é interessante que quando ele era jovem, adolescente, ele disputava o favoritismo ali somente com seu irmão Esaú. Porém, quando ele constituiu a sua própria família, agora já os seus filhos, 13, contando a menina Diná, já eram 13 crianças disputando a atenção do seu pai. Então aquele negócio tomou uma proporção ainda maior, e por muito tempo Jacó não soube lidar com essa questão. É um dos tópicos que será abordado aqui nessa manhã. Ao fugir de casa, o homem que enganou passou a ser enganado. Vamos falar aqui também sobre a semeadura. Jacó, ele usou de engano para com seu pai e com seu irmão, e agora ele vai sofrer ali na mão de Labão. Labão não vai enganar ele apenas uma ou duas vezes, mas a gente vai ver aqui nessa manhã que vai enganar por diversas vezes. E Jacó também recebeu um novo nome, e Deus mudou o seu caráter. Então, muito mais do que modificar o seu nome, Jacó teve a sua vida também modificada, transformada. O seu nome agora se chamaria Israel, que significa ele luta com Deus. O Senhor mudou o caráter de Jacó e também o seu nome. Então foi muito além de mudar o nome, foi também o seu caráter. Somente a ação do Espírito Santo pode transformar o nosso velho homem. Então não é a escola que vai transformar a conduta do homem. Pode até dar um determinado auxílio, mas não basta, não é o suficiente. Não é a filosofia, não é a tecnologia, não é a medicina. O que muda o caráter do homem é quando ele tem um encontro real com Deus. E aqui também diz: Cristo tem poder para transformar o homem. Não há pessoas difíceis para o Filho de Deus. Ele tem poder e pode transformar o mais perverso e o mais vil dos homens. Eu gostei dessa frase que diz: não há pessoas difíceis para o Filho de Deus. Às vezes quem limita
o poder de Deus somos nós mesmos. Na época do apóstolo Paulo, muitos achavam difícil a sua conversão, e quando ele converteu, muitos até a princípio duvidaram, achavam que se tratava de uma estratégia dele, mas não, ele de fato teve um encontro com o Senhor. E hoje às vezes a gente olha para alguém e diz consigo mesmo: para esse homem não tem mais jeito, para esse homem é difícil Deus transformar, mudar. Mas o nosso Deus é o Deus que muda caráter. É o que vamos estudar também aqui nessa manhã. Tópico 1, alguém poderia ler a família de Jacó? Um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo, era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos para ter Raquel como esposa. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu de acordo com seu acordo, mas Labão ficou tentando. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcias, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Léia ao lado dele. Amém. Os irmãos abram a Bíblia em Gênesis 27 e após ler, não feche. Vamos fazer bastante uso da palavra aqui hoje. E antes de entrar no tópico 1.1, eu quero fazer uma introdução aqui contando um pouco o que ocorreu antes de Jacó ter partido. Então, o que houve ali? Jacó, após ter enganado o seu irmão e o seu pai, a sua mãe sugere que ele vá até a cidade de Harã, onde morava o seu irmão Labão. Ela aproveita daquela situação e, vamos dizer assim, que ela arma uma estratégia. Então, o primeiro objetivo era Jacó fugir do seu irmão, e o segundo objetivo era encontrar ali uma esposa que fosse da linhagem de Rebeca, da família, do parentesco de Rebeca. Então, ela usa de estratégia ao enviar o seu filho amado para Harã. Alguém poderia ler Gênesis 27, versículo 43 ou 44? Pode ler, quem achou. Mas não precisa fechar a Bíblia, tá, irmãos? Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Pode ler o 46 também. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que lhe será a vida? Amém. Então, Rebeca envia o seu filho ali para passar alguns dias na casa do seu irmão. Mal sabia ela que essa jornada levaria 20 anos e que ela não teria mais a oportunidade de revê-lo novamente. Tá? Após passar 20 anos, Rebeca já estaria morta. E aquilo que ela esperava ser alguns dias, Jacó esperava ser 7 anos, depois se estendeu para 14, depois virou 20. E aquele retorno só foi sendo adiado. E aqui no 46, ela vai dizer que está desgostosa com o fato do seu filho Esaú ter casado com 2 mulheres cananeias, 2 mulheres hititas, 2 mulheres filhas de Et. Aquele povo cananeu, eles em sua grande maioria, para não dizer em sua totalidade, era um povo pagão e idólatra. Então aquilo incomodava
Rebeca. É por isso que ela pede então para o seu filho partir e ir para a cidade onde o seu irmão morava. E a gente vai ver que Isaac então ele compra essa ideia de Rebeca. E daí é ele que vai sugerir então para Jacó arrumar uma esposa ali entre as filhas de Labão. Pode continuar lendo o versículo, Gênesis 28, mãe, versículo 1 e 2, fazendo favor. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã Arã e ali de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, após Rebeca ter expressado a sua amargura de ver Esaú casada com 2 cananeias, após ela fazer esse lamento para o seu esposo, ele compra a ideia e pede então para Jacó ir ali arrumar uma esposa entre as filhas de Labão. Só para a nível de conhecimento, as mulheres cananeias vêm da linhagem de Cã, ou Cão, que era filho de Noé. Já Isaac e Rebeca vêm da linhagem de Sem, que também era filho de Noé. É por isso que hoje em dia é dito semitas, vem do nome Sem. É por isso que existem os antissemitas, ou seja, aqueles que são contra Israel, por conta da palavra Sem. Assim como após Sem veio também Éber. Éber vem, é por isso que Hebreus vem da palavra Éber. Então, Hebreus vem da palavra Éber e Semitas vem do nome Sem. Continuando, Gênesis 28, leia do versículo 6 ao 9, fazendo favor. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac seu pai, foi a Esaú e Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Mahalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Lei Baió. Então, olha só, quando eu digo que os filhos tentavam disputar a atenção dos pais, quando Esaú toma conhecimento de que Isaac e Rebeca orientou Jacó a arrumar uma esposa entre os familiares de Rebeca, e que eles estavam desgostosos com as mulheres cananeias que ele tinha por esposa, então ele vai em busca de uma terceira esposa. Só que mais uma vez ele comete um equívoco. Ele vai arrumar uma esposa que vem da linhagem de Ismael, que a Bíblia diz que Ismael é quem? É o filho segundo a carne, é o meio-irmão de Isaac. Então, ao mesmo tempo que ele tenta agradar ali os pais, ele de novo comete um erro de buscar uma mulher de uma linhagem que a Bíblia considera como sendo o filho segundo a carne. Gênesis 29, alguém poderia ler do versículo 7 e 8? Agora sim eu vou adentrar no tópico 1.1, quando Jacó, agora ele parte para Arã, e chega num dado momento que ele vai chegar ali diante de um poço. Olha só o que é dito em Gênesis 29, versículos 7 e 8. Quem pode ler? É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. É ele que prevê as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: é até
7, 8. E depois o 10. Aí, não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filho de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Amém. Então olha só que interessante. Jacó, ele chega ali naquela nova cidade, vê ali os pastores com seus rebanhos, tudo próximo do poço, e ele acha estranho, porque os animais não estão ainda bebendo. Daí ele pergunta, parafraseando: por que vocês ainda não deram de beber para os rebanhos? E daí eles vão dizer: aqui a gente tem um costume, a gente tem o hábito de esperar todos os pastores chegar com o seu rebanho, para só daí a gente remover a pedra e juntos dar de beber para o rebanho. E ao longo dessa conversa, vem chegando Raquel com o rebanho de seus pais, e daí Jacó já empolga, já querendo mostrar serviço, ele remove a pedra e dá de beber para o rebanho de Raquel. Então aqui ele já quebra uma tradição daquela cultura, daquela região, que era aguardar todo mundo chegar. Vamos dizer assim, Jacó já chegou chegando, querendo assim impressionar Raquel. Aí ele mesmo já começa a remover a pedra e dá de beber ali para o rebanho dos pais de Raquel. Então Raquel vai e avisa o que aconteceu para o seu pai. Seu pai recebe Jacó muito bem. Ele fica ali por um mês, até que Labão então lhe faz uma proposta: olha, trabalhe para mim, o que você quer em troca? E daí ele vai dizer: olha, eu trabalho para o Senhor por 7 anos e você me dá Raquel como esposa. E ele acabou aceitando, Labão acabou aceitando. Aqui diz: naquele tempo era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Então não importa se esse pagamento era realizado através de serviços ou através de dinheiro. Como Jacó saiu às pressas, ele não levou nada, ele não tinha nada. Então ele ofereceu prestar um serviço para Labão em troca da sua filha. E pesquisando um pouco sobre isso, eu aprendi que o dote equivalia a 3 anos de trabalho de um pastor. Então, note que Jacó ele jogou um valor muito além, o dobro, ou até mais do que o dobro, em troca de Raquel. Então Labão ali já viu: opa, eu estou me dando bem aqui, o rapaz já ofereceu o dobro do serviço prestado, o dobro de um dote. Então ele logo fechou esse acordo. Continuando, Jacó então trabalhou duro. Tira uma dúvida aqui minha. Depois que ele voltou, ele vendeu o mais velho tinha direito, né? As coisas do pai, não é isso? Quem tinha direito? O Jacó não tinha? Tinha. Ele fez valor, né? E ele ficou sem nada, não teve nada assim do pai quando ele voltou. Então, pelo que eu entendo, não é que Isaac não tinha nada para lhe dar, mas como ele saiu às pressas, ele acabou não levando nada. Aí quando ele voltou, naquela vez que ele voltou, ele se encontrou com o irmão lá na frente, ele não foi buscar alguma coisa? Ela quer saber se ele tinha uma herança. Se tinha uma herança, Você fala Jacó? não voltou? Não, ele retorna, mas quer falar? Ele tinha a herança de Isaac, Jacó. Sim. Né? Porque ele foi abençoado e a herança ficou para ele, ficou como primogênito, né?
Então, mas mesmo que não seja o primogênito, o segundo filho também tem direito. Não, tem direito, então. Mas ele ficaria com a maior parte. Mas como ele saiu fugido e o irmão dele, por certo, queria ir atrás dele, ele não poderia perder tempo tocando gado, tocando ovelhas, porque teria que parar para os animais se alimentar e ele não tinha esse tempo. Então ele foi sem nada. Sim, foi sem nada. Ele foi sem nada. Mas chegou lá, Deus deu para ele tudo aquilo que em todo, né? No entanto, quando ele vem para encontrar com o irmão dele, ele dá presentes para o irmão dele daquilo que ele trabalhou e conseguiu ganhar. A pergunta dela quer saber se Tinha tinha terra. Quando ele voltou, os pais tinham morrido. Então, eu não me recordo de cabeça se tem alguma passagem que fala sobre isso. Quer complementar, pastor? Mas eu acredito que tem sim, que ele tinha direito. Nunca vi menção a esse respeito. Sim, tanto. Porque eu acho que também ele não tinha interesse. Acho que ele Já tinha muito, né? Assim como Esaú já tinha muito. Mas a gente vê que Isaac, ele tinha já alguma herança, já tinha alguma coisa guardada, porque quando ele está cavando poços ali, ele já tem servos à sua disposição. Então, bens materiais para dar para os seus filhos, ele tinha. E eu acredito que ele só não teve tempo de levar por essas questões. Foi fugido, poderia atrasar ele, o irmão dele poderia pegar ele no caminho. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, Roger, a lição passada fala aqui no versículo 27, 41, que fala no está na lição anterior, passado. E aborreceu Esaú Jacó por causa daquela bênção que seu pai não tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegassem os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foi anunciada a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ele enviou e chamou Jacó, seu filho menor, e disse: eles eram teu irmão, te consola que respeito, propõe matar. Você imagina você vendo, ele saiu. Eu imagino que se não tivesse calado da noite, o que tinha o alimento para levar, ele levou, foi uma providência mesmo, o alimento que ele ia. Na eleição passada, acho que era de 60 mil quilômetros que tinha que andar para chegar na casa do seu tio. Eles vão te levar. Né? E isso vai poder dar limpar também, ou dar provisão para ele ter caminho. Eu creio que ele levou, não deu nem para. Ele só chegou lá no direito. Ele não ofereceu para trabalhar. Mas não tinha nada mesmo. Não tinha nada. Ele saiu aqui e foi quando 28, 6, vendo depois da conta abençoar a Jacó, e enviou o filho para Arão para tomar mulheres para passar dali, e que abençoou as verdades dele, não com mulheres assim. Você vê que Ismael fez também se irritou com seu pai tanto, que ele foi tomar mulher, né? Porque ele honrava só seu pai. Quando veio aqui, ele viu que quando meu pai morrer, exatamente. eu vou matar, porque ele fechou o coração com a mãe dele. Aí vendo a mãe dele, vai que Jacó, vai que Isaac morre hoje. Aí ele providência, soltou, mas ele até de madrugada, ou como fugitiva, numa guerra, você pai, você leva seu documento, que você tem ali. Tanto é que Jacó foi buscar uma esposa na família da minha mãe, eu vou buscar no meio-irmão do meu pai. Então, ao mesmo tempo que parece ser um agrado, parece ser uma afronta. Você pode ver que depois ele honrava o pai dele, o pai morreu. Depois que ele viu que o pai soltou o filho, a Bíblia diz que ele agora começou a virar contra o pai. Ele foi lá, eu vou pegar aqui que ele não quer. Aí ele se virou contra o pai. Amém. A Bíblia diz: eu provoquei a ira dos vossos filhos. Aí ele deu a ira no coração dele, aí ele começou a fazer ao contrário. Ele não honrava mais o pai do que a mãe. Meu pai morrer, aí vou matar. Amém. Aí saiu, eu creio, minha raciocínio, foi ali, esperou Esaú dar fazer uma caça, sair, ele pegou e foge. Aí ele voltou, você abençoou, né? Não mandou lá para perto do tio, mandou para lá para buscar uma pessoa, aí ele virou mais uma. Amém. Imagina aí o coração. E essa questão que a irmã levantou aqui é tão verdade que poderia que os animais atrasassem, que quando Jacó encontra com Esaú sugere: vamos caminhar junto. Ele falou: não pode ir na frente, porque meus animais aqui é limitado,
eu tenho que ficar parando por conta deles, por conta das crianças. Então pode ir na frente que eu vou devagarzinho mais atrás com minha família. Mesmo assim, ele estava com medo ainda, né? Acho que ele estava confiando totalmente no irmão. Eu não quero adentrar muito nessa questão, porque vai ser do domingo que vem. Mas vai falar o seguinte, que embora a pessoa perdoe a outra, não necessariamente você tem que voltar a caminhar junto com ela. É a lição que fica. Então, teve encontro ali, perdoou, foi bonito, mas agora cada um segue o seu rumo, tá? É o que vai ser abordado domingo que vem. Então, aqui diz: Jacó trabalhou duro e cumpriu o seu acordo, mas Labão usou de engano. A Bíblia vai dizer que Jacó amava tanto Raquel que 7 anos parecia poucos dias. E daí chegou a noite de núpcias, ele se deitou ali com a mulher, e no dia seguinte ele se deu conta de que havia se deitado com Lia ou Leia, depende da tradução. E daí ele foi questionar: mas como assim? Eu te pedi Raquel em casamento e você me dá a Leia? E daí ele vai dizer: não, é porque aqui a gente tem o costume de primeiro casar a mais velha, depois a gente casa a mais nova. Faz o seguinte, daqui uma semana eu te dou Raquel e você trabalha para mim mais 7 anos. Olha só, note que quem sugeriu trabalhar na primeira vez os 7 anos foi Jacó. Já na segunda vez, quem sugere é Labão. Ali ele já estava mal intencionado. Talvez ele impediu até de Lia se casar com outra pessoa, porque já viu que Jacó estava fazendo prosperar as suas coisas. E outra coisa, pesquisando, eu ouvi dizer que realmente era comum casar a mais velha primeiro. Só que Labão já agiu de má fé quando não informou Jacó que era necessário primeiro casar a mais velha, quando eles ali fizeram um acordo. Então Jacó já foi enganado a primeira vez aí, tá bom? Alguém poderia ler o tópico 1.2? O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que lhe havia semeado. Mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Talvez esse triste acontecimento, sendo desviado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causaram quando enganou seu pai e seu irmão. Leia era a filha mais velha de Labão, e ele não teve escrúpulos em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande, e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não existe com facilidade. Então, Leia era a filha mais velha de Labão e ele não teve escrúpulos em usá-la para enganar Jacó. Irmãos, alguém abre aí em Gênesis 29, versículo 32. Eu fico olhando aqui Leia e ela foi uma vítima disso tudo, porque o seu pai negociou ela sem levar em consideração o seu sentimento. Então, a gente vai ver aqui que ela teve rixas com sua irmã, não era muito amada por Jacó, o seu pai não levou em consideração a opinião dela. Então, no meio disso tudo, Leia, ela foi uma vítima. Ela expressava os seus sentimentos através dos filhos, conforme ia nascendo. Vamos ver no caso do primeiro filho. Quem achou Gênesis 29, leia o versículo 32. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou seu nome Rúben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição,
por isso agora me amará o meu marido. Olha só, Deus atendeu a minha aflição, então ela estava aflita naquele relacionamento. Por isso agora me amará o meu marido. Ah, doce engano, ledo engano de Leia em achar que por gerar o primeiro filho, agora ela ia ter a atenção voltada para ela. Não foi bem isso o que aconteceu. Leia o versículo 33, agora no segundo filho. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: o Senhor ouviu que eu era aborrecido, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. Então ela era desprezada em algumas traduções. Então ela se sentia desprezada e por isso colocou o nome do seu segundo filho de Simeão. Mas eu acredito muito que Deus honrou essa mulher, primeiro porque ela teve 7 filhos, se levar em conta Diná. Enquanto que sua irmã Raquel teve apenas 2. A serva de Raquel 2. E a serva de Lia mais 2. Mas ela teve 7. Mas dentre esses 7, podemos dizer que as 2 tribos mais importantes veio do seu ventre. Primeiro, a tribo de Levi, de onde originou os levitas, que era uma tribo que cuidava ali das coisas do Senhor, de onde veio Moisés, e a tribo de Judá, que veio o rei Davi e o nosso próprio Salvador, Jesus Cristo. Então, Deus, ele não é elitista, ele não despreza as pessoas. Enquanto ela era desprezada por Jacó, era desprezada por sua irmã, era desprezada até mesmo pelo seu pai, Deus não a desprezava. E para complementar, alguém abre em Gênesis 49, até no sepultamento Deus honrou ela. Por quê? Porque Raquel, ela foi enterrada em Betel, em trabalho de parto. Já ela foi enterrada junto com Jacó e com os patriarcas, os antepassados, com o pai e o avô de Jacó, que é Abraão e Isaac. Quem achou pode ler Gênesis 49, versículo 29 ao 31. Gênesis 49, 29 ao 31. Depois Jacó lhe ordenou dizendo: Você reunido ao meu povo, sepulta-me junto a meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Até o 31? Na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Maré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lídia. Amém. Então ela foi sepultada junto com os patriarcas. Alguém abra Gênesis 30. Olha só para os irmãos verem como ela estava perdendo espaço dentro da sua própria casa. Gênesis 30, e após essa passagem bíblica a gente segue adiante. Quem achou pode ler o versículo 14 ao 16. Foi Rúben nos dias da cega de trigo e achou mandrava no campo. E trouxe as Aléias, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: ora, dá-me as mandravas do teu filho. E ela disse: é Jacó que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandravas do meu filho? Então disse Raquel: por isso deitará comigo esta noite pelas mandravas do teu filho. Vendo, pois, Jacó à tarde do campo, Saulo lhe leva ao encontro e disse: a mim me deitarás, porque certamente te aluguei com as mandravas do meu filho. Deitou-se com ela aquela noite. Amém. Então olha só a que ponto chegou. Lia vinha perdendo espaço dentro da sua própria casa.
Então, quando o seu filho mais velho apanhou ali algumas raízes, algumas mandrágoras, Raquel se interessou por aquelas mandrágoras e fez um acordo: olha, dá para mim que eu permito que você durma com Jacó essa noite. E daí ela chegou nesse ponto de ter que negociar para se deitar com o seu próprio marido. E ela, nessa ocasião, acabou gerando mais um filho. E aqui diz: Jacó não desistiu da sua amada. O amor não desiste com facilidade. Após ver que Labão havia enganado ele, então ele aceitou trabalhar mais 7 anos agora para ter Raquel. Tópico 3, alguém poderia ler? Muitos filhos. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariado e continua acompanhando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico e ético, um homem e uma mulher. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são herança do Senhor, ou seja, são uma recompensa que Ele nos dá. Jacó teve filhos com Leia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, totalizando 6 filhos e mais uma filha, a quem deu o nome de Diná. Com a serva de Leia, Zilpa, teve 2 filhos, Gade e Azer. Com sua amada esposa teve 2 filhos, são eles, José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naphtali. Apesar de seus erros, Jacó foi amado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Amém. Então, irmãos, lá em Gênesis 2:24 diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Note que aqui a palavra mulher está no singular, não está no plural. Então, a vontade de Deus desde o início era do casamento monogâmico e não a poligamia. Lá não está dizendo e unir-se-á às suas mulheres, está falando a sua mulher. Porém, podemos dizer que Jacó esteve envolvido numa poligamia por acidente, e aqui eu digo por acidente com muitas aspas, porque não é que ele foi um coitadinho que não queria ter ali que não queria se deitar com as 4 mulheres, mas é que a princípio a intenção dele era só por Raquel, mas como ele foi enganado por Labão, acabou casando com as 2 filhas dele. E daí, com aquela rixa que há dentro da família, dentro da casa, aquela disputa entre as mulheres, chegou ao ponto de elas começarem a oferecer até as suas servas para se deitar com ele, por conta dessa disputa, para ver quem gerava mais. O ponto negativo, então, é esse, da poligamia. Tem vários, mas vou citar só alguns aqui, que os conflitos que há dentro do lar. Alguém sempre está triste, alguém sempre está sobrando. No caso, era a Leia que estava sobrando ali, o famoso acendendo vela, vamos dizer assim. Mas o ponto positivo aqui na história de Jacó, se é que dá para levantar algum ponto positivo, os muitos filhos que ele teve, que se tornou ali então as 12 tribos. Porque, como a Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor, é bênção de Deus, e isso ele teve com abundância, ele teve 13 filhos, tá? Aqui no auxílio bibliológico diz assim, eu já peço para alguém abrir Gênesis 24, versículo 29, fazendo favor, aqui diz, Labão é mais conhecido pela falsidade e trapaça,
ele é caracterizado por esse tipo de egocentrismo. Quem achou Gênesis 24, leia do 29 ao 31, fazendo favor. Rebeca tinha um irmão, 29, 24? Isso, 24, 29 ao 31, é isso mesmo. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu e encontrou naquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras das mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, dizia: assim falou aquele varão. Veio o varão e eis que estava todos juntos aos caminhos da fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e lugar para os caminhos. Irmãos, Labão ele era um homem de negócios, era um homem egocêntrico, era um homem avarento, ele era um homem que focava muito em bens materiais. Ele estava envolvido já lá no casamento de Rebeca, sua irmã. Olha só, quando Abraão manda o seu servo ir arrumar uma esposa para Isaac, aí ele encontra a Rebeca, lhe dá muitos presentes, pulseiras, pendentes, e a Bíblia faz questão de dizer no versículo 30 o seguinte: quando ele viu o pendente e a pulseira na mão da sua irmã, ou seja, o cara, ele já empolgou, né? Pô, isso daí tem bastante riqueza, bastante dinheiro. Já saiu lá fora e recebeu o homem muito bem. Entra, bendito do Senhor. Já preparei aqui um quarto para você. Irmãos, Labão é um homem que usa o nome de Deus, mas que tem muitos deuses. A gente vai ver ao longo da história, daqui a pouco vamos chegar lá, que ele tinha estatuetas ali de outros deuses. Usava o nome de Deus quando lhe convinha, mas quando não lhe convém, é trapaceiro, é mentiroso, é enganador, é idólatra. Quando a gente estuda a vida de Labão, a gente percebe que ele era um homem avarento, um homem que não servia a Deus com sinceridade. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Interesseiro. Ele já mediou o casamento da Rebeca, mas não porque era um plano de Deus, mas ele já viu ali, nossa, chegou com um monte de coisa já no pescoço, na mão, vou lá receber esse homem. Preparando a vida de Jesus, a gente vê assim, né, pela história, Abraão era irmão de Sara, quer dizer, quase Isso, mesmo. Eles estavam na mesma família. Uhum. Aí quando Isaac foi casar, eles, né, mandaram ele lá nos parentes Parentela. de Rebeca, de Sara. Aí, é isso mesmo? Isso. E agora Jacó. Sim. Aí agora já a mesma coisa, para continuar, né, quer dizer, na mesma família, né, para dar continuidade, aí depois vieram os 12 filhos, para dar continuidade, porque Deus já tem os seus planos traçados desde a fundação do mundo até o final, né, dos tempos. Então Deus já preparou tudo isso aí. E que eu acho mais interessante, eu até estava comentando com a irmã, e a gente ouve, né, de pastores que estudam mais, e aí eu penso assim, quando eu vi, eu me assustei até. E Isaac, quando ele casou, né, quando ele saiu, Abraão pediu Isaac se mais ele estava 40 anos, né? E Jacó tinha 77, pela contagem dos anos, né? Que quando ele volta, quando ele tem, parece que José, uma coisa assim, ele estava com 97. Então, pela história, dava para ver que realmente tinha 77 anos. E hoje a gente imagina um homem de 77 anos já está. É igual eu comentei com a minha irmã lá em casa, a minha mãe em casa. Esaú mesmo, já estava acreditando que o seu pai ia morrer, já estava meio cedo. 20 anos depois, Isaac ainda está vivo. Quem morreu foi Rebeca. Então, Jacó conseguiu ver o seu pai ainda mais uma vez. Esaú estava dizendo: assim que meu pai morrer, eu vou matar ele. Vou matar o meu irmão. Viveu mais 20 anos. E sobre a poligamia, irmãos, note que
Jacó não tinha intenção de ter uma família dessa forma, foi enganado. Isaac viveu na monogamia com Rebeca, somente Rebeca. Abraão também tinha essa mentalidade, ele casou somente com Sara. Sara que quis dar uma ajudinha para Deus e aí mandou a sua serva se deitar com ele, arrumou para sua cabeça, porque agora Agar às vezes zombava dela, o filho de Agar às vezes zombava de Isaac, e a Bíblia diz que depois que Sara morreu, que aí Abraão arrumou uma outra mulher, mas a mentalidade dos patriarcas a princípio era mesmo ter um casamento monogâmico. Amém? Vamos lá, tópico 2. Jacó deseja retornar à sua terra. Quem pode ler? Vou ler aqui para ganhar tempo. Depois de trabalhar vários anos para o seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio liberasse, juntamente com suas esposas e filhos, pelos quais ele trabalhou durante anos. Então Jacó pediu permissão para ir embora, para liberar ele, para ele ir embora, porque já tinha cumprido os 14 anos e agora nasceu um filho de sua esposa amada. Então ele provavelmente queria contar as boas novas para os seus pais, já tinha cumprido o acordo, mas Labão ainda vai amarrar ele mais uma vez. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó o continue servindo e faz uma nova proposta ao genro. Labão, como era um homem interesseiro e via que Jacó prosperava ali, e ele era afetado também, prosperava, então vai fazer um novo acordo com Jacó. E Jacó era aquele tipo de pessoa que não sabe dizer não, ele vai acabar aceitando. Continuando aqui, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Então vai haver um novo acordo ali agora. Quem pode ler o tópico 2? O acordo entre Labão e Jacó? O acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra e pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário, que te darei. Jacó deseja trabalhar para o bem da sua família, e não mais para o enriquecimento de seu tio. E ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras, seriam dele. Então Labão aceita a proposta. Tomara que seja conforme a tua palavra. Amém. Labão não concordou com o pedido de Jacó e fez uma proposta. E Jacó falou: olha, então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, todas as cabras e ovelhas salpicadas e malhadas serão minhas, e os cordeiros pretos serão também minhas, os demais serão teus. Os cordeiros brancos e as cabras e ovelhas lisas serão teus. Vou repetir: cabras e bodes e ovelhas salpicadas e malhadas serão minhas, as listradas e com manchas. Os cordeiros pretos também serão meus, os demais serão teus. E Labão vai aceitar esse acordo. Ele de novo acredita que está saindo ganhando com essa proposta, e eu já vou dizer o porquê. E Jacó então vai falar: mas hoje eu já vou sair fazendo essa separação. E se daí tiver algum animal de outra cor entre os meus rebanhos, é porque eu roubei de você. Então Labão vai aceitar esse acordo. Alguém deixa aberto em Gênesis 30, versículo 32, que já vamos ler. Mas eu quero aqui ler um comentário
do comentarista da Bíblia de Genebra, que ele vai dizer assim: no Antigo Oriente, a maioria dos cordeiros era branco e a maioria das cabras era negra ou marrom escura. Pensando que o acordo indicasse pequeno risco para ele, Labão alegremente concedeu o pedido de Jacó com respeito aos animais coloridos, não tão comuns. Eu acho que Labão achava que Jacó era idiota, porque, ele quer trabalhar 7 anos por minha filha, ela vale 3. Tá bom, acordo fechado. E daí ele propõe, mais 7 anos agora pela outra filha. Beleza, sair no lucro. Agora ele vê, não é comum nascer animal listrado, manchado, salpicado. É esse que Jacó quer? Beleza, acordo fechado. Então Labão sempre achava que estava ganhando em cima de Jacó. Continuando o comentário aqui do comentarista da Bíblia Genebra. A proposta de Jacó dependia da noção falsa de que impressões visuais vívidas durante o ato da reprodução determinariam as características da descendência. Ele pensou que colocando cores revezadas na frente dos animais, se acasalando, resultaria numa descendência colorida, não comum. Embora o esquema de Jacó negasse a Deus a glória devida, a intenção de Deus de abençoar a Jacó não se desviou. Ou seja, isso que Jacó fez ali das varas verdes, e eu já vou entrar mais em detalhe, não tem comprovação científica nenhuma. Na verdade, aquilo tudo estava acontecendo porque era Deus prosperando na vida de Jacó. Então aqui houve uma certa falha de Jacó. Só para finalizar o comentário dele, ele diz assim: o sucesso de Jacó se devia à graça de Deus e não à sua teoria patética sobre o acasalamento animal. Então, pesquisando um pouco sobre isso, olha o que a biologia diz. Essa teoria de estímulo visual é um mito. A cor da pelagem de um animal é determinada pelo gene do pai e da mãe. A afirmação de que a visão dos galhos com listras brancas alteraria a genética do embrião no momento da concepção contraria as leis fundamentais da genética. Então, aquele negócio de pegar a vara verde e picotar ele e deixar à mostra aquela parte interna branca diante dos olhos dos animais, isso não tem comprovação científica, mesmo porque o que dá a pelagem dos animais é a genética. Então isso só comprova ainda mais o poder de Deus naquela situação. Agora, tem uma coisa que Jacó fez que pode ser que tenha contribuído, que é a questão de ter nascido animais fortes para ele e as mais fracas para Labão. Aqui fala sobre a fitoterapia, o que a fitoterapia e a nutrição diz. Ela vai dizer que quando essas varas verdes entram em contato com a água, ela tem algumas propriedades químicas e fitoquímicos em sua casca e seiva, que podem, quando entrar em contato com a água, fazer soltar esses produtos e servir de suplementação mineral, melhorando a saúde, o vigor e o ciclo reprodutivo do rebanho. Mas aqui está falando, pode ser que contribua para que nasçam animais mais fortes, mas em questão de pelagem, da cor, isso não tem comprovação científica. Então, voltando aqui, Labão aceita. E talvez muita gente não passa desapercebido o que Labão fez aqui de novo. Ele de novo vai agir com má fé com Jacó. Quem achou Gênesis 30, leia o versículo 32 por enquanto. Passarei hoje por todo o rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados, salpicados e das cabras. Isso será o meu salário. Quem iria passar hoje pegando esses animais? Jacó. Ele falou, hoje mesmo eu vou passar recolhendo esses animais. Labão, beleza. Agora leia aí, irmão, versículo 35 e 36. E separou naquele mesmo dia os
bodes, escados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas. Tudo que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, deu na mão dos seus filhos. Pode ler o próximo. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apresentava o resto do rebanho de Labão. Olha só a malandragem de Labão. Ele antecipou Jacó e passou pelo seu rebanho recolhendo todos aqueles animais que Jacó tinha pedido. E para não ter perigo, entregou para os seus filhos e pediu para eles ficar 3 dias de distância, para não ter perigo de Jacó pegar. Eu acredito que no primeiro dia, quando Jacó foi fazer essa colheita, essa separação, ele já percebeu, fui enganado por Labão. Eu tenho a sensação de que tinha mais animais aqui, salpicado, malhado, com mancha. Não tem quase nada aqui. O que aconteceu? Labão aceitou a oferta, mas ele trapaceou aqui ao se antecipar a Jacó e fazer essa separação. Continuando, alguém pode ler o tópico 3? Pode comentar. Está vendo aqui que quando Jacó ele fala isso para Labão, eu pegar a passagem também que fala de Abraão e o homem. Certo. Não andando por fé, não por vista, né? Aí Labão eu vi por vista, opa, não vai nascer isso aqui, eu sei. Mas aí a Bíblia diz que Deus honra quem anda por fé. Muitas vezes nós também olhamos, aparentemente, aqui está na nossa frente. Mas o Senhor, esse Deus que está na Jacó, quando tirando aqui, por exemplo, essa lição, né? E outra parte que é quase predição. Então disse Labão: eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. Quem também conhecia Jacó, a história de Jacó, e falou: olha, esse que Oxalá seja conforme a tua palavra. Ele sendo enganador, também o Labão ficou um pouco em dúvida, sabe? Jacó vai entender. Jacó, na palavra do Senhor ali, ele honrou essa palavra. Eu sempre digo a palavra constância sim, não são sempre que fala antes, né, que você perca, se dá para falar, você, nossa, perdi no negócio aqui, mas cumpre o negócio, porque já pode, o que ele fez, eu cumprindo, Deus não honrou ainda, porque isso tem promessa pela Na ida já fez a promessa, né? Amém. Irmãos, eu quero falar sobre muita coisa aqui, então nem vou pedir para ler esse tópico, eu vou comentando. Amém? Seguindo aqui. Inclusive, irmãos, tem uma passagem na Bíblia aqui que Jacó fala para suas 2 esposas que Deus apareceu para ele em sonho e deu sinal de que era para ele escolher esses animais salpicados, malhados, porque era o que iria produzir, era o que ia ser gerado dali em diante, como uma forma de... Deus mostrando para ele que estava com ele. E Labão pode ter achado uma loucura, mas por que ele está escolhendo essas coisas? Mas enfim, vou aceitar então. Mas era Deus já mostrando para ele. Continuando aqui. O Senhor prosperou o trabalho de Jacó, não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos do seu tio fizeram uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Então, irmãos, eu vejo os filhos de Labão como sendo pessoas incompetentes. E a pessoa incompetente, eu já vou dizer por quê. Ela sempre atribui o erro dela em outras pessoas, ela não assume o erro. O próprio Adão, quando ele pecou, ele vai dizer assim: Senhor, foi a mulher que tu me destes. Em outras palavras, é como se ele dissesse: se o Senhor não tivesse me dado mulher, talvez eu nem teria comido fruto proibido. Mas então, é comum do incompetente atribuir a culpa a outras pessoas. Eles não estavam prosperando mais e estavam agora alegando que Jacó estava roubando de seu pai. Por que eu acredito que os filhos deles, de Labão, eram incompetentes? Olha, quem cuidava de ovelhas naquela época era o filho mais novo. Tanto é que Davi que estava cuidando das ovelhas de seu pai. Então, a gente vê na Bíblia, lá em Gênesis 29, versículo 6, que é a Raquel que estava cuidando das ovelhas. Então, de 3, uma. Ou Raquel era a mais nova da casa, a gente sabe que ela é mais nova em relação à sua irmã, mas não fala nada em relação
aos seus irmãos. Ou ela era a mais nova da casa, para estar cuidando das ovelhas do seu pai, ou os seus irmãos, pode ser até mais novo, mas ainda não tinha nascido, ou era pequeno demais para estar cuidando das ovelhas, ou eles eram um bando de incompetentes a ponto do pai mandar a sua filha Raquel cuidar das ovelhas. O fato é que Raquel cuidava das ovelhas, depois passou para Jacó, que ficou cuidando por 14 anos, e só depois que Labão decide passar para os seus filhos, assim mesmo porque estava trapaceando, estava roubando de Jacó. Então aqueles rapazes vão alegar que Jacó estava roubando deles. Continuando. Seu tio de igual modo demonstrava grande insatisfação contra Jacó, mas o Senhor falou com Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Irmãos, o autor aqui da revista, ele diz uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: o que se colhe é sempre maior do que se planta. Vou repetir: o que se colhe é sempre maior do que se planta. E é verdade, às vezes a gente planta uma sementinha e nasce uma árvore cheia de frutos. E com Jacó não foi diferente. Ele, por pelo menos 2 vezes, plantou ali mentira, enganação com seu pai e com seu irmão. Agora estava colhendo 10 vezes mais. Ele mesmo vai alegar: o pai de vocês trocou meu salário 10 vezes já. O pai de Raquel e Leia enganou ele por diversas vezes. Então ele estava plantando naquilo que ele colheu lá atrás, uma proporção muito maior. Mas tudo isso estava servindo de preparo, de aprendizagem na vida de Jacó. Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquear as ovelhas, Jacó fugiu de Labão com suas mulheres e seus filhos. Abra ali em Gênesis 31, quem pode ler o versículo 14 ao 16? Aqui tem um diálogo muito interessante entre Jacó e as 2 filhas de Labão. Então responderam Raquel e Leia e disseram: era para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não considera eles como estranhos? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa, dos nossos filhos agora, pois faz tudo que Deus tem dito. Irmãos, aqui Raquel e Leia está dizendo assim: nós temos ainda herança por parte de nosso pai. Por que elas vão dizer isso? Dizem que uma parte do dote era destinado às mulheres, às filhas. E Labão, ele ficou com tudo, não deu nada para as 2 filhas dele. Então chegou um ponto de que ele não estava roubando só Jacó, já estava prejudicando inclusive as suas filhas. É por isso que elas vão dizer. E elas vão dizer assim, perdi o versículo aqui. Versículo 16: porque toda a riqueza que... Aqui, versículo 15: não nos considera como estranhas, pois vendeu-nos. Aqui eu imagino essa fala vindo mais de Leia do que de Raquel, porque, como eu disse bem no início dessa lição, não foi levado em conta o sentimento dela. Ele simplesmente entregou Leia para Jacó e comeu de todo o nosso dinheiro. Então elas não recebeu nada desse dote. É por isso que ela vai dizer: faça aquilo que Deus colocar no seu coração, Jacó. O que você decidir, nós estamos contigo. Então Jacó decide fugir com toda a sua família. Olha a que ponto chegou de Jacó ter que fugir, porque Labão sempre arrumava um pretexto para não deixar ele ir embora. E quando Labão toma conhecimento disso, sai atrás deles. E quando o encontra, ele ainda alega: por que vocês fizeram um negócio desse? Se você tivesse pedido para mim, eu tinha feito uma festa, tocado harpas, tamborins, tinha despedido vocês em paz. Está escrito lá no versículo 27 de Gênesis 31. Acredito que seja mentira, irmãos.
Quantas vezes Jacó pediu para deixar ele partir e Labão arrumava uma desculpa para não deixá-lo ir. Então, Jacó teve que chegar a esse ponto de ter que fugir da casa de Labão. E Labão então aproveita e questiona: olha, roubaram os meus deuses, o que aconteceu? Aí Jacó, sem saber de nada, vai dizer: olha, ninguém aqui pegou, mas se alguém pegou, que essa pessoa seja morta. E quem tinha pego era a sua esposa que ele mais amava, Raquel. Aí Raquel ali arrumou um jeito, disse que estava naquela fase das mulheres, que não podia se levantar do camelo, e ele não encontrou os seus deuses, as suas estatuetas. Então a pergunta que fica é: estava Raquel ainda apegada aos deuses de seu pai? De acordo com os teólogos e estudiosos, há duas explicações para isso. A primeira, que Raquel ainda estava apegada aos deuses de seu pai. E eu acredito mais nessa versão, e eu já vou dizer o porquê. E tem a segunda versão que diz que ela só pegou porque ela tinha direito à herança. Era uma garantia financeira. Lembra daquela conversa que ela teve com Jacó? Oh, nosso pai não deu uma fatia do dote para a gente? Aí Raquel, pensando nisso, pode ser que ela pegou esses deuses porque valia dinheiro, tinha valor. Então ela poderia ter pegado porque achou um desaforo o pai dela não ter dado nada para elas. Seja como for, a postura de Lia eu achei que foi a melhor, porque independente se foi pensando em herança ou se ainda estava apegado aos deuses de seu pai, Lia já estava abrindo mão de tudo. Ela estava disposta a deixar tudo para trás, iniciar uma nova vida do zero, não levou nada. E então a conduta de Lia aqui não estava visando herança terrena. Então a conduta de Lia aqui de novo foi louvável. Mas eu acho que Raquel tinha um pezinho ali ainda nos deuses de seu pai. Como eu posso provar isso? Eu vou usar como referência, abra aí comigo, Gênesis 35. Quem pode abrir em Gênesis 35? Leia o versículo 2 e depois já pode pular para o 4, fazendo um favor. Então disse Jacó à sua família e a todos que foi estado: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai-vos vossas justiças. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as enradadas que estavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho, está junto a Siquém. Irmãos, no capítulo anterior, Jacó viveu uma situação muito triste. A sua filha Diná foi abusada por um certo homem. Ela foi praticamente estuprada. E daí os seus irmãos ali fizeram vingança. E daí, após esse episódio, Jacó tomou uma atitude que já deveria ter tomado lá atrás. Ele vai dizer assim: tirai os deuses estranhos que há entre nós aqui na minha família. Até as nossas vestes vamos mudar a partir de agora. Então é dito que todos deram os deuses estranhos que haviam com eles, e ele deu fim nesses deuses. Eu não estou dizendo que todos esses deuses eram que estavam presentes ali com Raquel, mas eu acho que eu posso dizer que uma parte é concernente àqueles deuses que ela pegou lá atrás. E até então Jacó não havia tomado providência nenhuma quanto a isso. Então só lá depois, em Gênesis 35, que ele decide pôr um fim nisso daí, tá? Então é por isso que eu acredito que quando Raquel pegou aquelas estatuetas, foi mais por questão de ainda estar apegada aos deuses do seu pai, do que pensando propriamente na herança que seu pai não lhes repassou. Amém? No tópico 3, irmãos,
chega um momento em que Jacó toma conhecimento que seu irmão está se aproximando. E daí ele passa a noite ali no Val de Jaboque, ali por perto. Val quer dizer a parte mais rasa do rio. Então, eles passaram a pé ali pelo Val de Jaboque. E daí é dito que os seus servos lhe informaram dizendo: Jacó, teu irmão está vindo em sentido contrário, em nossa direção. E ele está vindo com 400 homens. Essa passagem me lembra muito os 12 espias, em que 10 espias voltam dizendo: não dá para conquistar aquela terra não. Tem gigantes lá, não é para nós, eles são mais poderosos do que nós. Irmãos, esses homens que vieram com um recado para Jacó, botaram mais medo em Jacó, porque provavelmente Esaú não alegou nada que aqueles homens eram soldados, que foi com o intuito ali de massacrar Jacó. Eu tenho comigo que Deus já tinha tratado com Esaú dias antes, meses antes, ou até mesmo anos antes, porque a gente só acompanha a história de Jacó, mas eu acredito que Deus já tinha também trabalhado no coração de Esaú, e ele já foi com o intuito de perdoá-lo, embora Jacó não soubesse ainda disso. Eu tenho comigo que não foi nessa noite quando ele orou, ele fez a parte dele sim, de orar, mas Esaú já não foi com o intuito de matá-lo. E daí aqueles homens, olha Jacó, ele está vindo aí com 400 homens, hein? Eu acho que não está vindo de forma amigável, vamos dizer assim. Então Jacó passou a noite ali orando e buscando ao Senhor. Jacó então ele vai fazer de estratégia, ele vai dividir a sua família em 2 blocos, e aqui tem 2 pontos positivos na postura de Jacó. Primeiro, ele foi estratégico. Se Esaú atacar um bloco, o outro ainda dá para fugir. Então ele usou dessa estratégia. E o outro ponto positivo é que, embora ele tenha passado a noite para atrás, na manhã seguinte ele passou à frente, ele ficou na frente de todos. Ou seja, se alguém tiver que morrer, que esse alguém seja eu. E essa deve ser a postura de um pai de família, dar a sua vida pela esposa, pelos filhos, assim como Jesus deu a sua vida pela noiva, pela igreja, e protege até hoje a sua igreja. Então a postura de Jacó aqui foi louvável. Mas vou apontar aqui um ponto negativo também, que inclusive acho que também vai ser tocado na semana que vem, é que ele coloca Raquel e José lá no final, coloca Lia um pouco mais à frente, aí já vai a Lia de novo ter que ficar na frente, uma clara demonstração de que ela não era a preferida, e mais adiante coloca as servas com os seus filhos. Até aí tudo bem, a cabeça de adulto vai entender, eu sou serva, faz sentido eu ficar na frente. Mas imagina a cabeça das crianças, as crianças olhando, vou pegar aqui até o nome deles, por exemplo, Dan e Naftali, e Gad e Azer, que era filho das escravas. Eles poderiam questionar: mas por que José está lá no finalzinho e eu estou aqui na frente, se a gente é tudo filho do mesmo pai? Aí pode ser até que alguém alegue: é porque José ele é o menor, ele é criancinha, então é por isso. Mas o filho da Leia lá é o mais velho, Rubem e Simeão, por que eles estão atrás da gente ainda? Então aqui mais uma vez Jacó demonstra um certo favoritismo, não só por Raquel, mas por José, tá? Então isso pode ser que as crianças já começassem a notar ali que elas não eram os favoritos de Jacó. Continuando, há momentos em que uma oração sincera basta para que Jesus responda.
mas há situações que exigem perseverança. Irmãos, a própria Bíblia lá em Mateus 6, versículos 7 e 8, vai dizer que não useis de vãs repetições, porque o vosso Pai sabe tudo o que vocês necessitam. Mas também tem casos que é preciso orar com perseverança, como foi com Daniel, que precisou orar por 21 dias, e estava tendo ali uma batalha no céu, um conflito nos ares, a ponto do anjo dizer: olha, a tua oração já foi ouvida no primeiro dia, mas eu tive que precisar da ajuda do arcanjo Miguel por conta dessa batalha que estava sendo travada, e só 21 dias depois que eu consegui trazer essa mensagem. Inclusive essas mulheres do Antigo Testamento, como Ana, Sara, Raquel, Rebeca, era tudo mulheres estéreis, que não tinham filhos, e elas teve que orar com perseverança. Não foi na primeira oração que elas obtiveram seus filhos, elas tiveram que orar por um bom período de tempo. Alguém quer fazer algum comentário? Irmãos, a Bíblia vai dizer então que Jacó, ele vai lutar com um anjo, e muito provavelmente esse anjo era o próprio Deus. Alguém poderia ler lá em Gênesis 32, versículo 30, fazer um favor? Jacó também tinha convicção disso, a ponto dele dizer assim, em Gênesis 32, 30. Chamou Jacó o nome daquele lugar Penuel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém. Então Jacó tinha convicção de que tinha lutado com o próprio Deus, e a sua alma foi salva porque ele tinha visto a Deus. Não sabemos ao certo como é que se deu essa batalha, que durou a noite toda, mas o fato é que em um dado momento o anjo tentou desvencilhar de Jacó, e Jacó não permitia, a ponto do anjo então ter que tocar na sua coxa, e ele então passou a ficar manco a partir daquele dia. Vamos para o tópico 3. Alguém poderia ler o último tópico para eu finalizar? Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Amém. Então, irmãos, Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, e o seu nome ficou muito atrelado com a palavra enganador, suplantador, que é aquele que se passa por outra pessoa de forma enganosa. Então a palavra Jacó virou um termo pejorativo, e Deus então decide mudar o seu nome para Israel. E Deus fez uma mudança completa na vida de Jacó, e teve não só uma mudança de nome, mas também uma mudança de vida. O que eu aprendo aqui, irmãos, é o seguinte: que filho de crente também precisa se converter, filho de crente também precisa ser cristão. Jacó, ele nasceu num lar, olha só, o pai dele era o Isaac, ele poderia já nascer e alegar que era cristão, embora esse termo obviamente não era utilizado naquela época, mas o fato dele ser filho de Isaac, estar na mesma casa que Isaac e Rebeca, não fazia dele um cristão. Então foi necessário ele se converter, é necessário que cada um tenha um encontro real com o Senhor, é necessário que cada um tenha uma experiência com o Senhor, porque como diz aquele ditado, né, filho de crente não é crentinho.
Para finalizar, o último versículo que eu peço para abrir é Gênesis 27 e 20. Aqui a primeira frase da conclusão diz assim: Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Olha só o que é dito em Gênesis 27 e 20, para finalizar com o que eu acabei de falar anteriormente. Gênesis 27 e 20. Então disse Isaque a seu filho: como é isto? Que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu campo. Olha só, Jacó falou assim: o Senhor teu Deus. Ele não falou assim: o Senhor meu Deus ou o Senhor nosso Deus. Ele falou: o Senhor teu Deus. Mas a questão não é nem essa. A questão é que faltou temor a Deus quando Jacó usou o nome de Deus para contar uma mentira. Ah, foi o Senhor teu Deus que me preparou, que enviou até mim o alimento para eu trazer para ti. Mentira. Então ele não teve bom senso, não teve temor em usar o nome de Deus para contar sua mentira. Inclusive lá em Êxodo 20, versículo 7, vai dizer o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E Jacó ali usou o nome de Deus para contar uma mentira. Então foi preciso todo esse processo lento, que durou cerca de 20 anos, para que Jacó fosse moldado, passasse por esse processo e tivesse realmente uma mudança de vida. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Desde já eu agradeço, irmãos. Hoje era um assunto muito interessante, muita coisa para se falar. Algumas aqui eu até pulei, mas o bom é assim, quando é um assunto que dá para falar sobre muita coisa. Amém? Deus abençoe os irmãos, então, em nome de Jesus.